Amiga e amigo investidor, começo desejando um excelente mês de setembro para todos vocês. Eu gravo esse vídeo mensalmente e meu objetivo nele é ser bastante dinâmico e simples. Como assim? Ele vai começar com um panorama das economias e depois eu faço um resumo das classes de investimentos. Quais classes? Renda fixa, multimercados, renda variável e renda variável com ações, fundos imobiliários e criptoativos, e encerro com os investimentos internacionais, aqueles em dólar. Se você é conservador, moderado ou agressivo, lá no final do vídeo eu tenho uma sugestão do quanto você pode ter em cada uma das classes e seguir crescendo o seu dinheiro. Vamos começar pelo cenário brasileiro. O mês vai ser marcado por muitas mudanças. A primeira delas é a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária. Ele vai tomar uma decisão com relação à nova taxa Selic no dia 18. Os analistas, de maneira geral, entendem que haverá um aumento na taxa básica de juros. Então, taxa básica de juros mais altas, a gente sabe que os ativos de renda fixa pós-fixados, indexados à própria Selic ou CDI, terão retornos melhores. Uma outra novidade que surgiu agora é a projeção do crescimento do PIB para esse ano feita pela XP. Ela foi revisada para cima, para 3%. Por outro lado, se há aquecimento de atividades e do consumo, isso vai trazer efeitos inflacionários. A inflação medida em julho, divulgada agora em agosto, ficou no 0,38%, acumulando nos últimos 12 meses 4,5%. Por isso que a Selic deve subir. No cenário internacional, os dados econômicos dos Estados Unidos, divulgados agora em agosto, afastaram as preocupações de uma recessão. O índice de preços ao consumidor, o tal do CPI, lá de julho, já indica que tem um processo gradual de desinflação da economia norte-americana e atingindo nos últimos 12 meses o acumulado de 2,9%, o menor valor em mais de 3 anos. E se aproximando muito da meta do Banco Central de lá de 2%. Ainda no mercado americano, tivemos o encerramento da temporada de resultados do segundo trimestre das grandes empresas americanas. De modo geral, o resultado trouxe uma surpresa positiva nos lucros, ainda que num patamar menor que observado nos trimestres anteriores. Enfim, vamos às classes de investimentos. Começando pela renda fixa pós-fixados. São nesses investimentos que a gente tem o menor risco. Eles são indexados aos juros básicos da Selic ou ao CDI, o mercado privado, sendo que ambos são bastante correlacionados. Ou seja, se os juros sobem, melhora a rentabilidade, mas se os juros caem, reduz a rentabilidade. A Selic atual em 10,5%, mas, como eu disse há pouco, tem previsão de alta nas próximas reuniões do Copom. A classe segue com uma rentabilidade real, aquela acima da inflação, num patamar favorável. As oportunidades estão desde o Tesouro Selic, fundos de investimento DI, crédito privado de empresas, CDBs, LCs e etc. Renda fixa pré-fixados. Investimentos também de baixo risco, porque se conhece o quanto vai render desde o começo do investimento. Com o aumento previsto da Selic, a gente percebe novas e maiores oportunidades na classe. Ela segue oportuna para conservadores e no balanço de risco de todos os demais perfis de investimentos. As oportunidades estão nos CDBs, nas LCs e também no Tesouro. Renda fixa e inflação, IPCA+. Investimentos de baixo risco, mas com alguma variação mais elevada do que a dos juros pós-fixados. Porque aqui ela combina a inflação, que pode mudar, o IPCA, e adiciona uma taxa pré-fixada. A gente segue notando um aumento dos juros prés, desses mix de taxas nas novas emissões, impondo uma marcação a mercado das posições anteriores, trazendo desvalorização. Se é o caso da tua carteira, não tem recomendação de resgate em meio a essas oscilações. Em qualquer circunstância, se respeitar o prazo, o ciclo do ativo, há boas possibilidades que, independente da inflação, esses investimentos vão sim render bem acima dela consistentemente no longo prazo. A classe é importante na estratégia de médio e principalmente de longo prazo de todos os perfis de investimentos, porém numa proporção reduzida para os conservadores. As oportunidades aqui estão em ativos do Tesouro Nacional e emissões privadas de grandes instituições,
como bancos, empresas privadas, por meio de certificados e debêntures. Fundos multimercados. Fundos de investimentos que, na sua estratégia, mesclam diversos ativos com gestão profissional da seleção e decisão de investimentos. A classe não é recomendada para os conservadores. Depois de uma temporada bastante desfavorável para essa classe, a gente viu no mês de agosto recuperações de diversos fundos, assim como uma redução no nível de resgates. Há centenas de fundos e diversos gestores com histórico e capacidade de entrega comprovada na plataforma da XP. Renda variável. As ações. O Ibovespa, o índice que mede em pontos o crescimento da nossa bolsa de valores, encerrou o mês com uma valorização de 6,54%, encerrando o mês, aos 136 mil pontos. No ano, o índice zerou as perdas e apresenta uma leve valorização de 3%. A XP ampliou o alvo do Ibovespa para o final desse ano para 155 mil pontos. Não se trata de uma promessa de valorização. Porém, caso aconteça, a gente tem uma perspectiva de valorização do índice para esse ano ainda em 19 pontos percentuais. O nosso economista-chefe aqui da Way, o Alexandre Espírito Santo, prevê que o valor justo no final do ano seja os 140 mil pontos. Oportunidades aqui em ações, carteiras de ações, fundos de investimento em ações apenas para moderados e agressivos. Ainda em renda variável, os fundos imobiliários. O IFIX, o índice em pontos que mede o crescimento dos ativos imobiliários negociados em bolsa de valores, encerrou o mês com uma valorização de 0,83%. No ano, temos uma valorização de apenas 2,4%. Oportunidades aqui em fundos imobiliários, carteiras de fundos imobiliários e apenas para os moderados e agressivos. Criptoativos. Depois do recorde histórico em julho, a cotação em reais do Bitcoin, naquela época em 383 mil reais, terminamos agosto com uma desvalorização de mais de 10% desse principal criptoativo. Eu sigo profissionalmente realizando os estudos para o CCA, a primeira certificação profissional para a classe. Em breve eu trago também mais novidades. Essa classe, no longo prazo, apresenta teses que devem ser ponderadas para investidores que tenham alvos de longo prazo. Internacionais, investimentos que derivam de ativos e moedas estrangeiras. O dólar, principal moeda do mundo, desvalorizou em relação ao real 2% no mês e segue se valorizando no ano 15,7% em relação ao nosso real. A gente tem a moeda cotada no último dia do mês de agosto aos R$ 5,60 e a projeção do dólar para o final do ano é de 5,33 de acordo com o Boletim Focus. Parece não ter oportunidades, porém, se demonstrações de descontrole fiscal brasileiro se confirmarem e a recuperação das economias estrangeiras seguir, pode impactar num resultado bastante diferente disso. As oportunidades na classe por meio de ativos, ETFs, negociados em bolsa, fundos internacionais e também os certificados de operações especiais. Agora os percentuais de acordo com os perfis de investimentos. Para os conservadores, 75% renda fixa pós-fixados, 15% renda fixa inflação, 10% renda fixa pré-fixados. Agora os moderados, renda fixa pós-fixados, 49%. Renda fixa inflação, 23%. Renda fixa pré-fixados, 7%. Multimercados, 0%. Ações, 10%. Fundos imobiliários, 5%. Cripto, 1%. Internacional, 5%. Se você é agressivo, renda fixa pós, 26%. Renda fixa inflação, 30%. Renda fixa pré-fixados, 11%. Multimercados, nada. Ações, 15%. Fundos imobiliários, 9%. Cripto, 3% e internacionais, 6%. Vale lembrar que isso é uma sugestão. Ela pode ser bastante diferente de acordo com a sua necessidade de liquidez ou até mesmo a sua estratégia pessoal. Você precisa de ajuda? Quer montar a tua carteira? Quer verificar a composição da tua carteira atual? Vem com o Rica!